pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Resenha Fest. Hoje nós estamos com um convidado super especial, o fisioterapeuta Gustavo Braga, especialista em fisioterapia esportiva, sócio da SONAF, e a Luciana vai falar um pouquinho do tema dele hoje. Então, o Gustavo vai conversar com a gente sobre liberação miofascial. Ele participou do último Congresso Mundial de Fáscias, que aconteceu na Alemanha, em novembro. Então, a ideia é trazer as principais novidades para a gente. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, prazerão estar aqui, podendo conversar desse tema maravilhoso aí, que é o meu foco total de trabalho, de pesquisa também. Ótimo, obrigada, por estar aqui com a gente. Isso. Então, conta talvez assim, pra gente o que mais chamou a atenção assim, de você com relação ao congresso, os principais pontos, se você puder elencar talvez, não sei, os 3 pontos que mais chamou sua atenção. Chamaram a atenção, então vamos lá. Bom, antes de eu falar do Congresso Mundial de Fáscias, eu queria primeiro contextualizar rapidinho aí o que é fáscia, o que é esse tecido, que merece um Congresso Mundial específico sobre esse tema, Primeiro de tudo, fáscia é tecido conjuntivo, é um tecido conjuntivo denso, propriamente dito denso, ele é classificado como multicamadas, difere um pouquinho do tendão, do ligamento, que é mais organizado, ele é dividido em multicamadas. Então, o primeiro contexto é isso, a gente tem que pensar na fáscia como um grande novo tecido, um grande velho novo tecido, onde ele está tendo a função de conectar, de ligar, de estruturar, de compartimentalizar tudo no nosso corpo hoje. Como a gente está falando em multicamadas, a gente tem que pensar que ele tem, a princípio, uma camada superficial, que ela reveste normalmente a nossa pele, tecido gorduroso, epiderme, onde está fluindo também toda a nossa parte vascular, onde está fluindo boa parte da nossa inervação também, ela está nessas camadas mais superficiais. A gente tem camadas que a gente chama de fáscia profunda, que é basicamente as fáscias de movimento, que interessam para nós, fisioterapeutas, um grande interesse nosso, porque está envolvendo as fáscias de movimento. A gente tem as fáscias internas, que são as fáscias onde hoje revertem basicamente a parte visceral, e temos hoje um novo tecido, que foi amplamente discutido lá, que é uma especialização mais aprofundada da fáscia, mais voltada para o tecido neural. Tá? Bom, pensando ainda nesse tecido, é um tecido altamente inervado, se não um dos órgãos mais inervados que a gente tem hoje no corpo. Eu costumo até brincar que hoje, quando a gente sente uma dor miofascial aí, tem uma dor miofascial, eu costumo brincar que é um pouco errado, que a gente deveria sentir uma dor facial mio, por ser o tecido facial mais inervado nesse sentido aí. É um tecido que hoje tem basicamente a função de conectar, tem a função aí de revestir, tem a função de transmitir energia, tem uma grande função no papel de mecanotransdução, e aí eu vou daqui a pouquinho destacar um pouquinho essa mecanotransdução, que é onde quase tudo acontece dentro desse tecido, é através da mecanotransdução. Ele tem a função de sustentar, por exemplo, o nosso coração, o nosso pericárdio hoje ele é sustentado por uma cadeia facial, o coração está suspenso de uma rede facial muito importante. Pensando nesse tecido aí, é um tecido altamente proprioceptivo, se não um dos mais ricos em mecanoreceptores de todos os tipos, nas várias camadas, em várias especialidades. Então, ele é considerado um dos maiores órgãos proprioceptivos hoje. Pensando de respostas biomecânicas, aí a gente pensa naquelas respostas biomecânicas que o tecido conjuntivo tem, viscoelasticidade, creeping, tixotropismo, Então, quando a gente vai pensar até em liberação miofascial, a gente tem várias escolas, em nível mundial, escolas na Alemanha, na Itália, no Brasil, e cada uma dessas escolas, elas se aproveitam de uma característica dessas transformações biomecânicas para criar a sua linha de atuação em cima do tecido facial. Pensando em nível de congresso, vamos pensar antes, gente, quem que estuda fáscia hoje? Pois é, conta para nós. O público desse congresso, o que você sentiu lá? A maioria são os profissionais, tinha muito aluno, como que é que Então, boa parte do público, primeiro, quem trabalha com fáscia em nível internacional, não é tanto fisioterapeuta, são biólogos, são médicos, E agora sim é que está despertando um novo interesse aí do pessoal da fisioterapia.
Mas boa parte quem trabalha lá são professores de yoga, pessoas que lidam com as terapias faciais, pensando que no Brasil, né, quem estuda, quem trabalha com face, somos mais, né, nós da fisioterapia, mas lá fora não. Né? A fisioterapia lá ela tem uma outra característica nesse sentido, né? Então acaba que são professores de yoga, professores que trabalham com meditação, que trabalham com outras terapias, rolfistas, né? Que aqui no Brasil é exclusivo da fisioterapia, mas em nível internacional não. Então o que a gente observa ali do público do congresso foi exatamente esse, né? São mais professores de yoga que não tem tanta essa pegada de estudar profundamente. Eles estavam ali em busca de quê? De o que a gente pode melhorar o nosso atendimento, oferecer de forma, né, diferente ali para os nossos alunos. Né? Então, essa é uma grande barreira até que eu enxergo, né, no desenvolvimento da face, como nas pesquisas mesmo, né? Porque não é uma população hoje que está acostumada a fazer muita pesquisa e não está tanto em laboratório. Então, mas os apresentadores, né, os professores e os palestrantes, eles eram pesquisadores da área de faces. Que tem na Alemanha, tem uma universidade importante. Sim, Itália, o grupo da Itália de Pádua, com os estecos, né? A turma da Alemanha ali com o Schleip, né? A turma da Austrália muito forte. Vindo agora com o Paul Rhodes ali, da Nova Zelândia, o pessoal ali. O Paul Rhodes estava lá? O Paul Rhodes estava lá e entrando, né? Ele deu uma palestra bem interessante relacionada a questões de movimento e de estabilidade global, saindo um pouco daquela coisa de estabilidade de transverso, né? Ele mesmo está aumentando um pouco a visão dele. Só para relembrar, galera, assim, o Paul Rhodes ele é um pesquisador importantíssimo da nossa área da fisioterapia. E durante muitos anos ele publicou estudos relacionados à dor lombar, focado na atuação do transverso. Ele até está mudando isso hoje, né? Por isso que a gente brincou assim, o Paul Rhodes está lá na face, mas muito interessante porque o pesquisador tem isso. Né? Ele vai vendo os resultados e com a própria pesquisa ele vai aprendendo a ampliar as perguntas científicas e vendo que na prática, às vezes o buraco é mais embaixo. Né? Isso. Mas não quero te interromper, mas aí conta o que ele fala. Claro. Então, aí ele tem expandido bastante esse pensamento da questão mais global e principalmente pegando das propriedades de hidratação do tecido. Então, hoje tem até um novo conceito da face líquida aparecendo, que usa do sangue, da linfa e da água como uma poderosa... a água aí, ela entra muito bem como nos fatores de tensibilidade do corpo. Aí, né? Na verdade... A água ela vem se somar à parte estrutural da face na geração de estabilidade global. Mas aí com aquela ideia de manter o pré-estresse, ela entra nessa lógica? Exatamente. E na hidratação, na qualidade de transmissão de energia, do deslizamento, isso tudo tem a ver com a questão de hidratação. Inclusive hoje aprofunda-se até da qualidade da água do tecido. Quando você pega um tecido facial hoje que está ativo, que está funcionando da maneira correta, até a qualidade, a água é mais cristalina se a gente compara com um tecido que está mais densificado, com menos movimentação. Mas voltando aqui para o congresso, né? Face é muito estudado na medicina, então hoje boa parte do que a gente viu lá está relacionado à questão de saúde, até estudos relacionados a cânceres, por exemplo. Né? Então, teve um grande pesquisador, e isso foi um momento do congresso que inclusive não podia filmar, não podia nem nada, porque ele está concorrendo a um prêmio Nobel, onde ele conseguiu mostrar, utilizando biópsia óptica, que está sendo altamente utilizada lá, né? Então hoje, por exemplo, a gente verificar, isso é experimental em animais ainda, o estudo foi em rato, né? Então, para a gente poder ver se é um tumor ou não, hoje existe a biópsia óptica que consegue ver sem precisar tirar, né, fazer uma biópsia mesmo física, através de imagem, você conseguir enxergar em nível estrutural e em nível celular. Então ele observou que hoje, por exemplo, o tumor, por exemplo, câncer de pele, né, a metástase do câncer de pele, ela acontece pelo tecido facial, pelos túneis faciais. Né? Então é uma grande descoberta, mostrando ainda mais um pouco da importância desse tecido, não só para o movimento, né, mas para a saúde, o que eles têm visto lá fora em relação a isso. Em relação às faces de movimento, né,
mais um trabalho do grupo do Schleip lá, mostrando ainda mais essa questão de que é o tecido conectivo, é o tecido facial hoje, um dos grandes responsáveis pelo acúmulo de energia elástica e transformação em energia cinética, né? Teve um estudo até do grupo do Schleip que mostrou em relação à panturrilha, quando a gente faz um exercício de panturrilha, que hoje a musculatura ela se comporta quase que isometricamente quando a gente faz um exercício de panturrilha, né? A capacidade de, né? No modelo antigo a gente acreditava o quê? Que o músculo encurtava e expandia, gerando uma energia que era transmitida ali pelos tendões, etc. Né? E pesquisas recentes já mostram que o músculo ele não contrai, né? e estica de maneira tão grande igual a gente imaginava. Então, boa parte dessa questão de complacência muscular hoje acontece mais pelo tecido conjuntivo. Então, teve um trabalho que foi exposto lá, que foi um salto vertical numa plataforma de 45 centímetros de altura, né? Durante esse salto vertical, a capacidade do quadríceps de mudar a forma dele foi só de 11%. Então, quando um atleta dá um salto, ele está usando 11% basicamente de movimento muscular e o restante basicamente de movimentação de tecidos conjuntivos ali. Nossa, mas isso aí é muito... Isso é muito significativo. Por isso que tem crescido, principalmente na linha da Alemanha, e foi muito discutido lá também, a questão do treinamento do tecido facial. Né? Porque a ideia é deixar o tecido facial mais bem preparado para a transmissão de energia. Então explica um pouco melhor isso. Uma curiosidade, né, que não só eu tenho, né, mas a Nath também, em relação às intervenções, né? A gente fala de face. E vira e mexe aparecem polêmicas aí nas redes sociais, né? Para saber se as nossas intervenções manuais realmente estão liberando a face ou não, até em relação à avaliação, né? Se realmente tem algum represamento ali ou não. Então, o que foi discutido lá sobre intervenção? Então, é complicado, né? Essa é a primeira questão aí, você mesmo falou, citou a palavra liberação, né? A liberação miofascial ou facial release, né? Como a gente encontra. Eu até concordo que não é o melhor termo para se utilizar quando a gente pensa no tecido facial. Né? Eu penso que um nome como reestruturação facial talvez se encaixasse melhor do que liberação miofascial. Então, eles falaram isso, a reestruturação? Não, isso já é o seu conhecimento. Isso é minha interpretação, que deveria ser pelo que a gente vê que acontece dentro do tecido. Né? Então, pensando aí primeiro na estabilidade geral do corpo, que hoje a gente vai para um modelo aí pensando em tessibilidade. Então, tessibilidade é um grande mecanismo, né, de tensão e compressão que gera estabilidade hoje no nosso corpo. E essa tensão, ela é gerada hoje basicamente pelo tecido facial. Né? Então, um tecido, né, ou um corpo que funciona sob tensão constante, ele precisa ter tensão constante para funcionar. Né? Não justifica muito a gente tirar essa tensão, a gente liberar essa tensão de modo a causar alguma, né, qualquer tipo de intervenção em cima dele. Bom, então o que acontece realmente? Igual eu falei previamente ali, a gente tem várias propriedades, ou seja, o tecido facial ele responde a vários estímulos. Né? Ele responde a estímulos, por exemplo, de creeping. Então isso, por exemplo, né, os estercos, que é a escola italiana de faces, eles pegaram dessa propriedade do creeping, né, e mapearam através de anatomia. Eles têm atlas publicados em vários trabalhos, e eles têm pontos específicos que são pontos onde hoje são ricos em mecanismos receptores, e que são pontos de controle de movimento. Então eles mapearam isso. Então, através do estímulo de creeping, o tecido facial responde, liberando aquele determinado movimento. Pensando, por exemplo, na escola da Rolf, que é a mais tradicional, a mais antiga, a grande pioneira dos estudos do tecido facial. Ela já se aproveita da propriedade de que, se a gente mantém um estresse contínuo sobre o tecido, ele acaba respondendo. Então, é uma técnica onde a gente faz mais pressão, sustenta, e o tecido se transforma. A gente gera um estímulo mecânico,
gerando... Aí dentro dessa ideia, que é uma dúvida, assim, quando o pessoal fala liberação, é porque dentro dessa lógica do Wolff não teria uma camada deslizando para a outra? É mais ou menos por aí ou é bobagem? Não, é por aí, exatamente. Então, pensando entre as camadas, tá? Então, igual a gente discutiu previamente também, o tecido facial ele é cheio de camadas. Basicamente, vamos pensar nas faces de movimento aqui, que são o tecido facial profundo, né? Entre cada uma dessas camadas de face profunda, elas estão envelopando basicamente todos os nossos músculos do corpo, né? E entre essas camadas, a gente tem o quê? Camadas de tecido conjuntivo frouxo. Tecido conjuntivo frouxo, hoje, ele é rico, basicamente, em ácido hialurônico. Ácido hialurônico, né? Então, esse ácido hialurônico, qual que é a função do ácido hialurônico? Né? Puxar a água para dentro do tecido. Se prende ali protoglicanos nas cadeias de ácido hialurônico, e esses protoglicanos eles são hidrofílicos, eles puxam água. Né? Então a função desse ácido hialurônico é fazer com que o tecido facial ali, principalmente o tecido conjuntivo ali, frouxo, ele ficar mais hidrofílico, menos viscoelástico e mais hidrofílico. Melhorar a hidratação. Exatamente. Né? Bom, com as técnicas, quando a gente aplica uma técnica manual, quando a gente aplica uma ferramenta, um rolo, o que for, basicamente a gente está dando um estímulo mecânico que através da mecanotransdução, então essa mecanotransdução o que é? A propriedade, a capacidade celular de responder quimicamente através de um estímulo mecânico. Que é coisa linda, né? Que é coisa linda. Nossa, é linda. É a base da fisioterapia. É a base da fisioterapia, exatamente. Então, o que a gente faz? A gente dá um estímulo mecânico, estimulando uma série de células, basicamente fibroblastos, miofibroblastos, os fasciacites, que foi uma das novas células que foram recentemente descobertas, que foi a palestra principal da Carla Esteiro, que é uma das grandes pesquisadoras lá no Congresso, apresentando esses fasciótomos ou fasciacites, que são células no tecido facial puramente especializadas em produção de ácido hialurônico, porque o fibroblasto ele produz o ácido hialurônico, mas ele produz também colágeno, entre outras coisas. Essas células não, elas são altamente capacitadas em produzir o ácido hialurônico, de modo a aumentar a hidrofilia, fazer com que o tecido fique mais deslizando um sobre o outro. Mas aí só ver se eu perdi a lógica. Com a técnica você estimula a produção de ácido hialurônico. E aí facilita a deslizamento. Exatamente. Então, basicamente, a gente dá um estímulo mecânico, de modo que vai gerar essa tensibilidade, esse estímulo mecânico hoje, né? Através da mecanotransdução. Esse estímulo ele chega dentro da célula e ela transforma em estímulo químico para gerar ácido hialurônico. Exatamente. Isso tudo, entre outras várias coisas. Isso tudo ainda na teoria ou já tem evidência? Não, isso tem evidência. Mas é evidência básica. A produção de ácido hialurônico. Exato. O local onde fez o estímulo mecânico. Exato. Mas isso são estudos celulares. Esse é o grande problema onde as faces batem. Isso tudo é estudo de laboratório. Eu não tenho nenhum estudo clínico. E até difícil pesquisar isso. Como que vocês pesquisam constantemente para fazer uma biópsia? É difícil. Eu acho que só quando a gente tiver melhores de tecnologia, essa questão de biópsia hoje, nanotecnologia, é que a gente vai conseguir observar uma transformação do tecido. Eu acho legal esse tema que ele está colocando da mecanotransdução. Eu acho que é um editorial, tem algum estudo, um artigo, na verdade, da British Journal Sports Medicine, eu acho, com Kahn. E ele fala, o Kahn é um grande pesquisador, já foi editor-chefe do British Journal Sports Medicine, ele é médico, né? E ele fala exatamente no texto dele a importância do entendimento da mecanotransdução para os fisioterapeutas, que a base de todo o processo de melhoria, o que o exercício faz da cura, é através da mecanotransdução, inclusive a própria tendinopatia, né? A lógica, como é que o tenócito entende aquela informação mecânica para transformar e produzir mais colágeno dentro do tendão. Então, assim, realmente, aí quando você fala na mecanotransdução dentro da face, é muito legal, porque, ou seja, o mecanismo ele vai se repetindo independente do tecido, né? Como se fosse uma lei estrutural do nosso corpo, né? Então, é muito legal, bacana demais. E a gente observa isso também em cartilagem, a gente observa isso em vários outros tecidos. A primeira vez que eu escutei esse termo de mecanotransdução foi na acupuntura. Tem estudos que mostram que quando você estimula a agulha, estímulo mecânico, você consegue ter
produção de algumas substâncias químicas, né? Muito Então, foi a legal. primeira vez que eu escutei esse termo lá em 2002, que eu fiz esse pesquisa. Interessante. E aí, Gus, só para a gente continuar nessa história da liberação, dentro da polêmica que saiu recentemente aí, a Lu estava lembrando, que saiu no Twitter, como é que é o nome do autor? O Adam Mickens, ele colocou algumas questões, né, questionando mesmo essa relação das intervenções manuais em fisioterapia e a real liberação, né, se realmente o que a gente costuma fazer na prática clínica, se realmente entrega. Isso, é porque todo mundo espera que o tecido ele vai aumentar o comprimento dele, que ele realmente vai se liberar, ele vai soltar. E não é por né? aí. Não é por aí. O Não ganho de ADM que acontece, existe até revisão sistemática hoje que mostra, né, para dor e para ganho de amplitude, ele acontece pela melhora do deslizamento do tecido. E não porque você ganhou flexibilidade, você aumentou o comprimento de fibra ali. Isso não acontece, é o que ele mostra ali na postagem dele, que realmente você precisa de cargas altíssimas, de quase 1000 newtons, para que a gente consiga, por exemplo, o quê? Alongar uma banda isquiotibial. E aquilo, o corpo está se adaptando. É interessante realmente perder essa tensão da banda, será? Que quebrar essa tensão, sendo que isso aqui, essa banda rígida aqui é uma adaptação, por exemplo, a gente ser bípede, ela foi adaptada para isso. Tanto que quando a gente pega cadeirantes, por exemplo, eles não têm uma banda rígida, porque eles não têm uma demanda muito grande de pedalismo ali, de estabilidade lateral. Então a grande função da fáscia é essa, é ela se adaptar, ela se transformar. Por isso que eu sou um pé atrás, que as intervenções elas não devem ser com todo mundo, principalmente quando a gente lida com atleta. Atleta é adaptado ao corpo dele. Atleta é torto, atleta é adaptado. Então, a gente desadaptar esse atleta, muitas das vezes, pode ser problemático. Né? Então, assim, é legal você estar comentando isso, porque a gente tem essa coisa na fisioterapia que tem hora que fica tudo a verdade absoluta, fica radical, vamos fazer liberação para todo mundo. Então, assim, eu acho legal você trazer essa autorreflexão até do termo, que é um termo que está super sendo utilizado. Sim. E, na verdade, eu fico questionando isso, a gente faz reflexões sobre isso, o tempo que é gasto na liberação miofascial com um atleta, por exemplo. Então, assim, você tem um atendimento de 1 hora, você vai ficar 40 minutos fazendo liberação nesse atleta, e aí? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, já que você está tão focado nisso, dar uma luz pra gente nesse sentido, sabe? Porque, assim, durante tantos anos o fisioterapeuta ficou bravo, porque ele era chamado de massagista, e a gente estudou tanto outros conceitos, exercício, enfim, etc. E agora está voltando, nós estamos gastando 80% do nosso atendimento fazer liberação miofascial. Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, estou falando assim, vamos refletir sobre o assunto, sabe assim? Claro. Aí aproveitar que nós estamos aqui, aí eu queria que você falasse também um pouco do que você acha disso. Não tem problema você também discordar, não. Claro. Primeira coisa, eu acho que para a gente ter uma resposta do tecido, não basta 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 40 minutinhos. Né? Para a gente ter essa transformação, para a gente ter essa resposta, a base da pirâmide é frequência. Né? Então, para o tecido responder, o atleta, o indivíduo, o paciente, ele tem que se estimular o tempo inteiro. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, em manobras, em técnicas voltadas para isso, é necessário que o próprio atleta se eduque de modo a que ele constantemente ele possa estar se auto-trabalhando. É função do físio? Tudo bem, sim, mas eu acho que é função de todos trabalhar a liberação. É igual flexibilidade. Não é função do físio ficar trabalhando no alongamento. Eu acho que é função do atleta, do treinador, do físio, do preparador. Eu acho que todos são responsáveis dentro desse processo de mudança dentro do atleta. Né? Acho que bem por aí. Por aí. Mas assim, dentro, por exemplo, o pessoal tem sempre muita dúvida nisso. No seu atendimento, vamos supor, a pessoa está com uma dor no ombro, porque ela é, jogadora de vôlei. E aí você avaliou, viu as disfunções de escápula, viu a parte de exercícios. E aí num atendimento você percebeu que é muito comum eles terem uma rigidez, eu posso falar assim? Não, como é que eu tenho que falar? Pode ser uma rigidez. Do peitoral menor, por exemplo. E aí você toma a decisão de fazer uma remodelação facial, uma terapia facial ali. Quanto tempo você gastaria ali? Você vai na percepção do tecido, sentir que ele liberou, não?
Então, qual que é o nosso feedback hoje? É movimento. Tá bom. É o que a gente chama de sinal comparável que a gente utiliza. Vamos observar o movimento antes ou depois. Né? Dor, movimento ou só movimento? Movimento e dor. Então, vamos trabalhar com movimento e dor. Bom, em relação a movimento, ao ganho de movimento ali, como eu falei, é função do próprio atleta estar fazendo essa própria manutenção para que a gente precisa de uma alta frequência para que ele ganhe realmente essas propriedades. Em relação à minha visão, como eu trato hoje, né? Eu penso que estimular fibroblasto, a gente tem uma forma hoje muito mais eficiente que é através de movimentação, de movimento. Então, acho que as técnicas manuais ali pelo fisioterapeuta, ela deve ser direcionada para a gente dar uma facilitação para que o paciente consiga reestruturar um padrão de movimento e ele possa, na própria preparação ou com exercícios ativos, trabalhar a reestruturação desse colágeno, né, através do fibroblasto. Um excelente mecanismo que gera mecanismo de transdução é o próprio exercício, é o próprio movimento, né? E até pensando nessa linha é onde entra um pouco da crítica da turma internacional, como o Adam Mickens, como essa turma que critica hoje esse movimento do hands-on. A gente vive hoje dentro da fisioterapia em nível internacional de que a fisioterapia ela tem cada vez mais se afastado da questão do toque, em nível internacional falando. Né? Tem se priorizado muito o autotratamento, a alta eficácia do paciente, a movimentação, as automobilizações, as orientações. Então, quando a gente lida com isso, as técnicas manuais, elas perderam um pouco de força. Né? E aí, quando a gente joga isso para a fisioterapia atual, aqui no Brasil, o fisioterapeuta ele ainda tem muito a cabeça de que é tudo muito dependente da gente. É nossa responsabilidade cuidar da mobilidade do atleta. E eu, pessoalmente, Gustavo, não enxergo muito dessa forma. Eu acho que o nosso papel é facilitar e reestruturar aquilo ali e ensinar o atleta a fazer a movimentação ativa, porque para ele ter uma resposta boa, ele precisa dessa frequência alta. Senão, o que a gente vai estar fazendo? Puramente temporário. Então, se um atleta vai lá simplesmente 2, 3 vezes por semana fazer uma liberação, basicamente a gente não está fazendo muito para mudar o movimento dele. Né? A gente está dando uma resposta temporária de ganho de ADM, de melhora do quadro álgico, mas não necessariamente aquele tecido vai readaptar. Se ele não entrar com movimentação ativa, exercícios, fortalecimentos, enfim, aí a gente tem N maneiras de se manter isso daí. Se a gente está aproximando, né, a fisioterapia cada vez mais da função, né, da funcionalidade, não faz sentido. Não faz sentido. Você achar que está reabilitando um atleta, né, o que for, só com terapia passiva, né? Tem que ir para a parte do movimento, né? Isso é o principal. Então hoje, por exemplo, um paciente crônico meu hoje, né? Eu normalmente encaixo ali 10 a 15 minutos numa área mais voltada para o psicossocial, mais voltado ali para uma educação em dor. Normalmente está presente, é um componente importante se trabalhar com esse paciente crônico, inclusive de ombro, né? Não só voltado para a coluna. 10 minutinhos ali voltado ali para trabalhos faciais específicos. Gente, o tecido facial responde muito rápido. Muito rápido. O fibroblasto é segundos. A capacidade dele de produzir ali colágeno, produzir ácido hialurônico. Então, assim, ele responde muito rápido. Então, a técnica, por exemplo, dos esteros, a técnica é muito rápida, é segundos que a gente tem. Né? Aí depende qual técnica eu vou usar, depende do atleta, depende da situação que eu estou. Né? Eu tenho hoje várias escolas e a gente tem várias escolas de modo que a gente possa direcionar esses estímulos para mais específico para o nosso paciente, para o nosso atleta. Um idoso, por exemplo, ele não aguenta uma manobra de creeping, mas ele já aguenta uma manobra de uma outra escola, como o Rolf, como, né, outras escolas nacionais. E o restante exercício. Em relação à tecnologia, eu lembro que eu vi alguns vídeos há um tempo atrás sobre essa questão da própria Universidade 1 lá na Alemanha, que eles têm um equipamento, eu não sei falar direito qual é o nome, aí você pode, né, me ajudar, que consegue visualizar esse deslizamento, não sei se é exatamente isso, mas sim, dá uma... É a elastografia? Exatamente. O ultrassom com elastografia é hoje o equipamento padrão ouro que a gente tem para ver esse deslizamento. Mas já igual... no Brasil? Então, o pessoal aqui da escola,
Cris, o Léo, eles estão investindo em um agora para esse ano, acho que vai ser possível aí começar a observar. Igual eu falei, mas não é físio que trabalha com isso. Então, assim, não temos muitos físios analisando o movimento facial. E a gente tem mas não, de maneira nenhuma. Por isso que eu acho que o Brasil aqui, se tudo der certo, né, vai ficar muito forte nos estudos faciais voltados para o movimento. Porque eu lembro que é fraco lá fora. O vídeo mostrava assim, um paciente que ficou muito tempo imobilizado, acho que foi uma cirurgia de ombro, e aí eles fizeram um exame, né, fizeram a visualização, e aí a face estava toda desorganizada, rígida, enfim, com essa questão da hidratação. E aí depois eles fizeram o Rolf, no caso eles estavam estudando o efeito Rolf, não sei quanto tempo depois eles fizeram o exame de novo, e aí viu a face toda alinhada, mais hidratada, e aí eles mostram exatamente o ganho que teve com a terapia facial. Então, assim, achei muito interessante. Na verdade, assim, eu acho que vai ser um futuro lindo. Então. Já está aí. Não, já está aí. Tem que direcionar para a parte do movimento. Né? Então, é isso mesmo. Lá eles mostraram isso, e esse caminho, que eu lembro de ter visto até uns 3, 4 anos. E agora essa biópsia ótica, que tem um grupo que tem estudado mais, mas é algo que está muito fechado ainda, muito laboratório ainda. Então, dentro da lógica, então, só para entender agora o futuro da face, então, assim, tem muitos estudos voltados para o entendimento do movimento, então seria as transmissões de força miofascial, para entender melhor esses mecanismos. Em relação à parte terapêutica, né, que é do movimento, do ponto de vista de ganho de movimento, a questão do deslizamento, e a parte, vamos colocar, visceral. Seria isso? Quem estuda mais a parte visceral aí, é complicado essa parte visceral, a gente avaliar o movimento de vísceras, mas aí a gente tem que pensar no conceito de tensibilidade, que está tudo conectado, todas essas camadas faciais, e se a gente enxerga, a gente consegue ver a transformação, e existem estudos, inclusive, hoje publicados, mostrando para a lombalgia, por exemplo, a falta de mobilidade, de rins, por exemplo, e depois se aplica técnicas faciais liberando esse tecido, né, mostra depois ele fazendo uma flexão no tronco assim, como que o tecido libera, né? Mas basicamente é o que a gente tem aí por enquanto, né? E os estudos que crescem muito, que tem muita gente estudando, é na área de medicina também, para a área da saúde aí, tem se ganhado. E a área emocional. A área emocional. Então, Isso foi falado lá muito? A área emocional é uma área grande que cresce, né? Por uma característica. Um exemplo é a gente conseguir trabalhar, né, parte de inervação, a parte de interocepção, né, através de manobras manuais, que é muito utilizado hoje pela osteopatia também, né, através de estímulos mecânicos, a gente estimula centros de interocepção que está amplamente relacionado aos mecanismos top-down. Né? Então tem uma cultura né? Então tem uma linha muito grande de pesquisa voltada para isso. Eu enxergo, eu vejo na prática. Os colegas hoje, né? O Léo Sete hoje é um grande pesquisador da área de emoções, o Rivas também, o português que hoje mora na Alemanha, eles trabalham muito nessa área. O que eles fazem ali com pacientes que fracassaram em tratamentos com a psicologia, químicos, psiquiatria, né, e que trouxeram resultados com técnicas manuais é bem incrível, mas o que aconteceu... curiosidade, o que você mudou na sua prática depois que você voltou do comércio? Teve algum ponto assim, principal que você tenha alterado nessa conversa? Eu acho que mais a minha vontade de conhecer cada vez mais, porque não tem tanta coisa prática, né, para entender assim, o congresso, igual eu falei, até eu acredito que as pessoas que estavam ali, os professores de yoga, que estavam ali querendo o que eu vou fazer amanhã, como que eu vou trabalhar o tecido facial diferente daqui para frente. Não teve tanta essa resposta direta, né? Face hoje tem muita aquela coisa conceitual e muita aquela coisa da ciência básica, da biologia, de se entender isso, né? Despertou até um possível mestrado para ver o interesse da resposta, por exemplo, das vibrações. Hoje é muito comum, até pensando em liberação miofascial, essas ferramentas como as Teraguns, etc., têm sido utilizadas. Exatamente.
Para mim não atua em fáscias. Ah, pois é, então fala. Não sei, não posso afirmar assim. O mecanismo ainda não está claro para ninguém. Não tem nada não de tem estudo. pesquisa. Os estudos são puramente em resposta de ganho de movimento e melhora de dor através de escalas analógicas. No próximo congresso vai ter. Quem sabe, né? Mas a base a gente vê o quanto a vibração é capaz de estimular os fibroblastos. E quanto de vibração? Né? Eu posso dar um exemplo pensando em flexibilidade. Em flexibilidade, a Bia, uma grande pesquisadora aqui de Minas, com doutorado nessa área de flexibilidade, ela achou que uma boa resposta de ganho de flexibilidade com baixa vibração, com 15 Hz, 8 Hz. Né? Você pensa que essas Teragans, etc., elas trabalham a 400 Hz. É uma vibração muito alta. Então eu não sei como que o tecido facial responde a essa grande perturbação do sistema. Porque querendo ou não, quando você vai com a ferramenta, você está gerando uma vibração. E o tecido facial, ela tem uma das características dele é essa, ele se adaptar, ele proteger aquela, de grandes, quando você tem uma queda, um trauma, por exemplo, o tecido facial ele se adapta em segundos para proteger o corpo. Então eu fico me imaginando como que o tecido ele é capaz de reagir a essa alta vibração. Na minha visão, a gente está agindo em músculo, em questão de esterese muscular, talvez um tixotropismo aí, transformação de sol para gel, enfim, é incerto, não sei como que é possível ver, a gente pesquisar isso, ver se realmente está tendo alguma transformação. O que a gente tem é ganho de ADN e melhora da dor. Mas se é por causa do tecido facial, se é por causa do tecido muscular ou por causa de algum outro tecido, é incerto. Na minha visão, o que a gente vê é que a fáscia ela responde mais a baixa frequência, toques mais suaves. Por quê? Pensando até em inervação do tecido facial. A inervação do tecido facial é simpática. Boa parte, só as camadas mais profundas da face visceral é que é parasimpática. Então, se é um tecido simpático, você entra com estímulo simpático, eu não sei até que ponto ele vai responder. Mas aí quando você entra com técnicas parasimpáticas, com estímulos parasimpáticos, toques mais suaves, até a lógica da tixotropia, ela é lenta. Ela é lenta. E é diferente, não é essa? É outra resposta. Violência. Exato. Então eu questiono um pouco essas técnicas de alta pressão, alta carga e alta vibração no tecido facial. Pode ser o tecido muscular respondendo. Eu não posso afirmar, não tem trabalho. Mas eu acho que é por aí sim. Mas é a minha visão. E aí, assim, eu fico pensando nos alunos, eu acho que hoje a quantidade de informação ficou tão grande e eu vejo os alunos apavorados com a quantidade de curso, com a quantidade de opção que eles têm, muitas vezes perdidos. Então, assim, já que você está sendo exposto a tanta informação, foi num congresso, o que você daria de orientação e de dica para a galera que está começando, para a galera que está com vontade de aprofundar sobre o assunto de face? Então, pessoalmente eu indicaria, se você gosta de face, para você conhecer basicamente a proposta das várias escolas que nós temos. Igual eu falei, quando você está com um atleta na sua frente ali, por exemplo, numa situação de competição, que o atleta ele precisa voltar daqui 10 minutos, daqui 15 minutos para jogar, para lutar, você não tem muito tempo. E talvez ali não seja o intuito você ativar o sistema nervoso parasimpático daquele atleta no meio da competição. Não, aquele atleta ele tem que entrar para jogar, ele tem que estar a 1000 por hora ali. Então, se entrar com uma técnica parasimpática, será que é interessante? Na minha visão, não. Então, eu acredito que, por exemplo, o Rolf, a própria pensamento da Befácias aqui, que é uma das escolas que a gente tem aqui brasileiras, se não uma das maiores, elas entram muito nessa transformação, nessa estimulação de mecano-transdução através de técnicas mais suaves. Aí quando a gente pega, por exemplo, os estercos, eles já utilizam do creeping, que são técnicas mais rápidas, que respondem bem o tecido facial ali. Eu enxergo que se adequa bem para a situação de competição de um atleta que está ali. Você tem 15 minutos, ele caiu de ombro na semifinal, ele tem que disputar a final. Ele tem que ganhar um pouco de amplitude. A gente não está ali para tratar ele, para reabilitar ele. A gente está ali para apagar o incêndio, para pôr ele para lutar e depois a gente vai tratar ele. E aí é que eu vejo que esse estímulo facial via creep, que os estercos preconizam,
ele te permite um ganho de amplitude muito rápido. Né? Se a gente está com uma idosa na frente ali, que está com uma capsulite adesiva e que a gente quer trabalhar ali de alguma forma, eu já entraria com técnicas mais suaves, mais focadas na estimulação parasimpática, até pensando na etiologia, que é importante trabalhar essa questão psicossocial, então você está ali tranquilo, conversando, né? Interagindo em terapias. Né? Então, enquanto eu estou conversando, enquanto eu estou trabalhando, às vezes, uma educação em dor, eu estou trabalhando ali a técnica ao mesmo tempo, suave. Então, eu vejo que na prática funciona muito bem. Então, o que eu indicaria? Né? Que expandisse, se você gosta, se vocês gostam de face, que vocês procurem, né, abrir e expandir um pouco em todas essas escolas, porque cada uma traz uma visão diferente. A gente tem o Barral francês, que trabalha bem essa parte visceral, né, que você não vai ver tanto na ROF, você não vai ver tanto na liberação biofacial tradicional instrumental, né, que você não vai ver tanto no esteco, mas você já vai ver pela linha da escola do Barral ali. Então, são várias escolas com vários pensamentos, com várias atuações. O que é importante deixar claro? É que todas trazem alguma resposta. Né? Todas elas. Agora, a gente tem que ter a ferramenta certa para se adequar. Sim. E, principalmente, não se prendam a essa questão do passivo. Né? Utilizem das técnicas manuais como uma facilitação para o movimento. Acho que isso é o mais importante, porque eu acho que se a gente ficar preso naquilo que o atleta, ele precisa do físico, ele tem que ficar ali, a gente tem que ficar reestruturando, é função nossa, eu acho que a gente vai estar na contramão do que eu acredito que é a fisioterapia do futuro, que é a fisioterapia de movimento, de independência do atleta, né? E vamos aquele pensamento antigo de dependência do físico, eu preciso ir lá, porque só ele vai ter a mão mágica para poder me soltar. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que equilibrar e dar mais poder aí para o nosso atleta aí. Maravilha, Gus. E além disso, que eu acho que é sempre importante, tendo em vista a técnica, é a base do conhecimento estrutural, da biomecânica do tecido e etc. Né? Então, isso que eu acho mais importante. Além da técnica, é saber a base. Igual você, antes de começar a falar de tudo, você trouxe o embasamento biomecânico, tecidual. Isso porque eu não entrei na embriologia, porque senão a gente ia viajar mais. Viajar demais ainda. Mas a base da resposta está na fisiologia, está na embriologia, né? Por que a gente trabalha fígado hoje, a face do fígado para ganhar amplitude de movimento do ombro direito, por exemplo. Então isso tudo tem uma conexão em nível embrionário, em nível fisiológico, que é muito bem descrito hoje, né? E que é um caminho a se seguir. Legal demais. Gente, então acho que é isso, né? Foi muito bom, Gus. Obrigado mais uma vez, né? A gente agradece. Tenho certeza que vai chover de pergunta, então nós vamos mandar para o Gus também ajudar a gente a responder. A ideia era essa, né? Fazer um bate-papo, mas ao mesmo tempo também trazer conceitos, trazer alguma luz no fim do túnel para esse assunto que às vezes a gente começa fazendo automático e não para pensar o que está sendo feito. Então, assim, eu concordo muito com o Gus sobre a questão do movimento, né? A fisioterapia esportiva ela não pode ser, a gente não pode ser babá, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. É claro que nós não vamos deixar de colocar a mão, de fazer a conexão terapeuta-paciente, mas isso não pode ser 90%, né? A gente tem que ter o equilíbrio entre as nossas intervenções para não acabar falando o que você acabou de dizer, de ficar muito passivo e a gente não conseguir trazer movimento, porque o próprio movimento ele cura, né? Então eu acho que o Gus resumiu super bem, né? Então obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Tchau, gente, até a próxima Resenha Fest. FEST, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.